Esdras, capítulo, aleluia, 5. Esdras, capítulo 5, a seguir. Glória a Deus. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, trazendo a palavra de Deus nesse dia. Glória a Deus. E eu já te faço uma pergunta. Eu te pergunto se você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Se você nunca aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia que Deus concedeu para você? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus concedeu mais um dia para mim, para você, para sua família. Aleluia, glória a Deus. Tantos livramentos que Deus já te deu. Aleluia, glória a Deus, né? E tantos livramentos que Deus também já me deu. Então eu sou grato a meu Deus por tudo. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Deus merece tudo de bom. Jesus merece tudo de bom. Que o Espírito Santo possa abençoar você e sua vida. E o Espírito Santo pode estar aí. Aleluia. Glória a Deus na sua alma, na sua vida. Aleluia. Então vamos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é importante a cada dia, né? A gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente vai aprendendo mais e mais e mais. Aleluia. Então vamos para a palavra. Glória a Deus. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Glória a Deus. Então se levantaram os Zorobábios, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Aleluia. Naquele tempo vieram com eles Tatenai, o governador da província a oeste do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros. E assim eles perguntaram: quem vos deu ordem para edificar essa casa e completar esse muro? Glória a Deus. Aleluia. Ainda eles perguntaram quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício. Aleluia. E os olhos do seu Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não o impediram, até que o negócio se comunicasse a Haddad, e então chegasse resposta por carta sobre isso. Deus é bom. Glória a Deus. A cópia da carta que Tatenai, o governador da província a oeste do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os governadores que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Enviaram-lhe o relatório, no qual estava escrito ao rei Dário toda a paz. E saiba o rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e já a madeira está posta nas paredes, e esta obra vai se fazendo com diligência, e se adiantas em suas mãos. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus.
Então perguntamos àqueles anciões, falando-lhes assim: quem vos deu ordem para edificar essa casa e completar esse muro, hein? Aleluia. Além disso, lhes perguntamos pelos seus nomes, para tu declarares, isso é, para ti escrevermos os nomes dos homens que entre eles são os chefes. Glória a Deus. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e acabou. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus do céu, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. E porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro baixou o decreto para essa casa de Deus fosse reedificada. Aleluia. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem ele tinha constituído governador. Aleluia. Deus é grande. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória. E disse-lhe: toma estes utensílios, vai, e leva-os para o templo que está em Jerusalém, e reedifiquei-se a casa de Deus no seu lugar. E então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. De então para cá ela vem sendo edificada, não estando ainda concluída. Aleluia. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se nos arquivos reais ali em Babilônia, para ver se é verdade haver um decreto do rei Ciro para se reedificar essa casa de Deus em Jerusalém, e suplir isso nos faça, rei, saber a sua vontade. Oh, glória! E o nome do Senhor sendo glorificado. Oh, glória! Esse foi o capítulo 5, glória, de Esdras, capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Eu falo isso sempre. Todos os dias que eu faço conteúdo, eu falo para vocês. Deus é bom. Deus é poderoso, porque Deus concedeu mais um dia. Aleluia. Para nós. Deus nos concedeu esse ar puro para nós respirarmos, né? Porque, aleluia, é muito bom respirar esse ar puro, glória a Deus. Então, vamos para a palavra Esdras, glória a Deus, aleluia, capítulo 6, a seguir. E então o rei Dário o decretou, e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Glória a Deus. E em Quatana, capital, que está na província da Média, se achou um bolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim:
Glória a Deus. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, seja edificada a casa do lugar em que se oferece sacrifícios, e seja os seus fundamentos bem firmes. A sua altura será de 60 covados, e a sua largura de 60 covados. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará do tesouro do rei. Além disso, sejam restituídos os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, e que se tornem a levar para o templo em Jerusalém, cada um para o seu lugar, e tu os porás na casa de Deus. Agora, pois, Partenai, o governador de além do rei, Setar-Bozenai e os nossos companheiros, os governadores que estáis além do rio, retirai-vos desse lugar. Aleluia. Glória a Deus. E deixai de impedir a obra dessa casa de Deus. Edifiquem o governador dos judeus e os seus anciões dessa casa de Deus no seu lugar. Aleluia. Além disso, por mim se decretam o que havei de fazer para com esses anciões dos judeus, para a edificação dessa casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da província da além do rio, se pague prontamente a esses homens toda a despesa. Glória a Deus. E, igualmente, o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu, também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém, aleluia. Igualmente que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu. Aí também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Deixe-lhes isto de dia em dia sem falta. Oh, glória a Deus. Deus, Ele é poderoso para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Aleluia. E também por mim se decreta que a todo homem que autorar esse decreto se arranque uma viga da sua casa e que ele seja pregado nela e da sua casa se faça por isso um monturo. Aleluia. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que com diligência se execute. Glória a Deus. E o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus e que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que com diligência se execute. Glória a Deus.
as coisas de Deus sérias, irmãos. Então, Tatenai, o governador a oeste do rio, Setai e Uzenai e os seus companheiros executaram com toda a inteligência o que mandaram o rei Dário. Aleluia. Assim os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, profeta, e de Zacarias, filho de edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado de Deus de Israel e com o acordo do decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso e Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Deus de poder. E acabou-se essa casa no 10º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Aleluia. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação dessa casa de Deus com alegria. Glória a Deus. E ofereceram para a dedicação dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo o Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Glória a Deus. E puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Aleluia. Aleluia. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do meio mês. Aleluia. E pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, todos estavam limpos, e imolaram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. E assim comeram a Páscoa aos filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que, unindo-se a eles, se apartaram da imundície das nações da terra para buscar o Senhor Deus de Israel. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E celebraram a festa dos pães azimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tendo mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecerem as mãos na obra da casa de Deus, do Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Esse foi o capítulo 6, glória a Deus, de Esdras. Agora vamos para o capítulo 7. Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Continua conosco, irmãos. Vai compartilhando, vai deixando o seu joinha, tá bom? Glória a Deus. O seu joinha fortalece o nosso conteúdo e a palavra de Deus chega em mais e mais pessoas. Através do seu joinha, o conteúdo chega em mais e mais pessoas para
ouvir também a palavra de Deus através do seu joinha, através do seu comentário. Aleluia, né? O conteúdo chega em mais e mais pessoas e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Glória a Deus. E o nome do Senhor sendo glorificado, nós ficamos alegres. Glória a Deus, porque só Deus, Ele é honra de toda a honra e toda a glória é para Ele. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Deus, só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E ora, depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilques, glória a Deus, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Atub, aleluia, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Beraeute, glória a Deus, aleluia, filho de Zeraías, filho de Ozim, filho de Buqui, glória a Deus, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. E este Esdras subiu de Babilônia, e ele era escribado na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava em ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Aleluia. Glória a Deus. Deus de Israel. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, dos cantores e dos porteiros e dos leitins, no 7º ano do rei Artaxerxes. Glória a Deus. E no 5º mês Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano desse rei. E depois do primeiro dia do primeiro mês, ele partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Aleluia. E porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar Israel os seus estatutos e as suas ordenâncias. Só Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. E esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, no escribano, excluído na palavra dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Aleluia. E porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, no qual está na sua mão. Aleluia. Ei, deixa eu falar, irmãos. Só Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. E para levarem a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém.
E com toda a prata e o ouro que acharem em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Glória a Deus. E, portanto, com toda a diligência comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus. Olha só, irmãos, portanto, com toda a diligência comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Oh, glória! Aleluia! Também o que há de e meus irmãos parecer bem fazer do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele no Deus de Jerusalém. E todo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, e que te convenha dará da casa do tesouro do rei. Aleluia. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Olha que glória! Aleluia! Glória a Deus! E até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeites e sal à vontade. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu, pois porque haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos. E também vos identificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinias e outros servos dessa casa de Deus, que não será lícito exigir juízo nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui majestade e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina ao que não conhece. Aleluia! Por isso que a palavra de Deus tem que ser levada a todos. Glória a Deus. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízos, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina aos que não conhecem. Aleluia. E todo aquele que não ouvir servar a lei do teu Deus e a lei do rei com zelo, se execute a justiça, que é seja a morte, que é desterro, que é confiscação de bens, que é prisão. Aleluia.
E bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, e que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajados pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens que se paz para subirem comigo. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 7 de Esdras. Agora vamos para o capítulo 8, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha que bênção, irmãos. Glória a Deus. Esdras, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 8, para a honra e glória do Senhor Jesus. Continua aqui conosco, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus sendo levada a todos os corações, a todas as famílias. Aleluia. Vamos que vamos. Estes, pois, são os chefes de suas casas paternas. E esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Aleluia. Dos filhos de Finéias, Jesse, um dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, e dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo as genealogias dos varões, se contaram 150. E dos filhos de Patinabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E dos filhos de Zatu, Secanias, o filho de Jais, e eu, e com ele 300 homens. Aleluia. E dos filhos de Edim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Bicael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josias, o filho de... Vamos repetir o versículo. E dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josifias, e com ele 150 homens. Glória a Deus. E dos filhos de Bebai, e dos filhos, glória a Deus, dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, os filhos de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis os seus nomes: Elifelete, Jeuel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Biblai, Udai e Zadote, e com eles 70 homens. Glória a Deus.
E ajuntei-os à margem do rio que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Eli. Aleluia. Glória a Deus. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram mestres. E os enviei a chefe Casife. Ele expôs na boca palavras para dizerem a ele e os seus irmãos, os netinins, em Casife, que nos trouxesse ministros para a casa do nosso Deus. E, pela tua mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram um homem entendido, os filhos de Mate, filho de Levi, filho de Israel, e Seremias, os seus filhos e irmãos. 18. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Asabias, e com ele Jesaías, os filhos de Berari, com seus irmãos e os filhos deles. 20. Glória a Deus. E dos netinins, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas. 220. Todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Afa, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Aleluia. E pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que deixam. Aleluia. Mas Deus está aqui. Aleluia. Deus também está aí, aonde você está nesse momento. Depende de você estiver de coração aberto para Jesus, para o nosso Deus. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais entre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que estava ali havia oferecido. Aleluia. E entreguei nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. E 20 taças de ouro com valor de ludáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como ouro. E disse-lhes:
Vós sois santos ao Senhor, e santos são esses vasos, como também essa prata e esse ouro são oferta voluntárias, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Glória a Deus. E vigiai, pois, e guardai-os até que os pesei na presença dos principais, dos sacerdotes, dos levitas e dos príncipes das casas paternas de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas se receberam o peso da prata e do ouro e dos vasos, e a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Oh glória! Aleluia! E então parte do rio no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos, e dos que nos amavam ciladas pelo caminho. Aleluia! E chegamos, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Glória a Deus. E no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos, na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote, filho do sacerdote Uirias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jezoá, e Noadias, filho de Benoi. Aleluia. E tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Aleluia. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram o holocausto ao Deus de Israel 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Aleluia. Então entregaram os editos do rei aos sátrapas do rei e aos governadores a oeste do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Aleluia. Esse foi, glória a Deus, aleluia, capítulo 8. Então vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui mais um dia, mais uma vez, levando a sua palavra, meu Deus, porque nós confiamos, Pai, em Ti. Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor continua com as suas mãos estendidas, Pai, sobre nossas vidas, aleluia, sobre nossas casas, glória a Deus, sobre nossa família, meu Deus. Meu Pai, continua com as suas mãos poderosas, Pai, estendidas, Senhor, sobre nossa casa, Senhor. Oh Deus, que só o Senhor é o Deus que cuida, o Deus que cura, o Deus que protege, o Deus que livra. Oh Senhor, livra nós do homem mau, Senhor. Livra nós, Pai, do homem sanguinário, Pai. Aleluia, Senhor. Deus, que só o Senhor, Pai, pode nos guardar, Senhor. Deus, continua, Senhor, com as suas mãos poderosas estendidas, Pai, sobre nossos parentes, sobre nossos pais, Senhor, sobre nossa família, Senhor. Deus, continua com as suas mãos estendidas, Pai. Aleluia. Sobre os filhos, sobre as esposas, sobre os maridos, Senhor. Oh Deus, continua com as suas mãos estendidas, Pai, sobre os primos, sobre os parentes, sobre as parentelas.
Ó Deus de Israel, Deus, eu também te peço, meu Deus, vai repreendendo todo espírito de enfermidade, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, todo espírito imundo, Senhor. Deus, vai repreendendo o espírito, Pai, de intriga que anda fazendo intriga nessa casa, Senhor. Repreenda, meu Deus. Ó Jesus, ó Deus de honra, de glória e de poder, ó meu Jesus de Nazaré, vai repreendendo, Jesus. Vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo, meu Deus, toda seta maligna. Oh Deus, vai queimando, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Todo levante do inimigo seja lançado por terra. Agora, em nome de Jesus de Nazaré, na autoridade do nome de Jesus, seja desfeito todo mal, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, meu Deus. Em nome do meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, na autoridade do nome de Deus e do nome de Jesus, seja todo mal destruído e queimado agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse foi o conteúdo de hoje. Amanhã estamos voltando com mais conteúdo da Palavra de Deus. Desde já, eu já convido você para se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda. E você, aleluia, não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Amém? Glória a Deus, amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.